Atenção, o programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos ao seu Rasta News, o seu, o meu, o nosso jornal semanal isento de notícias. Discípulos de Von Mises, leitudos de Hayek, acadêmicos de Milton Friedman ou apenas uma turma que deu like numa página de Facebook liberal, mas que tudo o que queria era apenas praticar uma troca de casal. No Rasta News de hoje, falaremos sobre um movimento que já teve inspirações em figuras agradáveis e simpáticas, mas que nos últimos anos se tornou apenas uma roda viva de jovens e velhos transudos, cuja finalidade final e finalizante é a de se perfumar de palavras agradáveis para conhecer gente nova e fazer um troca-troca. O movimento liberal. Liberais, prudência e sofisticação. Eles são cautelosos em suas posições. Eles dão as costas aos fanatismos. Liberalismo. Cê curte? Movimento liberal, hein, porra. Eu gosto dos meus amigos liberais, cara. Fazem aí, por todo o Brasil, grandes produções, productions, grandes eventos, fóruns transados, onde rola muita gente bonita em clima de paquera. Eu fico, confesso, até um pouco intimidado com o tanto de terninho alinhado ali, gente jovem bonita, que eles conseguem ajuntar. Muita energia positiva, planilhas, moças voluntariosas e os clássicos jovens empreendedores de sucesso bem-sucedidos que nunca empreenderam na vida. Eu fico até pensando como seria bom, né? De verdade, se metade dos mega empreendedores de sucesso bem-sucedidos do Brasil, de fato, parasse de bigodar e passassem a apoiar esses nossos belos eventos liberais. Certamente estaremos todos numa melhor. Infelizmente, os nossos queridos fóruns liberais não têm a capacidade de oferecer aos megas empresários tantos benefícios e privilégios imediatos, como fazem aquele partido dos artistas e muitos políticos. Mas, ainda assim, eu gosto desses fóruns. Rola um papo maneiro, a galera fala sobre gente bacana ali, né? Ludovico de Von Mises, Tomazinho de Sowell, Valtinho Williams, porra, e o nosso querido Milton, que é o homem mais simpático do mundo. Eu mesmo já tive até a felicidade de passar vergonha em alguns desses eventos. Em 2015, estive aí com os meus embaixadores no Fórum Liberdade e Democracia e, em 2021, fizemos uma musiquinha muito bonita, viu, Jesus? Muito bonita mesmo. Para o maior, mais glorioso e mais histórico, o tal Fórum da Liberdade. Mas, recentemente, venho observando, não exatamente nesses eventos que eu tenho todo o carinho do mundo, mas nas internets e em projetos e eventos mais juvenis, uma movida que encontra na aparência polida do liberalismo uma afetação de ser limpinho, bonitinho, cheirosinho, tacozinho. Este bamboleio é resultado de um desejo de pertencimento, típico do jovem gado demais, que vive a sua vida entregue às suas vontades loucas e passageiras, buscando uma teta para mamar, mas que vai terminar um dia, de repente, com uma caceta socialista, permanentemente ali em Rabat. Eu, aqui das minhas montanhas rastônicas, não sou fiscal do furico alheio. O rasta não é uma tia moralista, nem se ofende facilmente com o comportamento das pessoas no boudoir. Porém, fico um pouco preocupado com comportamentos sensualistas, transudos e galerosos quando eles saem da vida privada e se tornam uma bandeira política pública. Sobre este movimento, faremos aqui uma pequena análise. A faceta número 1 é a gadiagem e a raparigagem. Já dizia a nossa professorinha, liberdade não é libertinagem. Certamente, no Brasil, a diferença entre um conceito de pensamento liberal e o casal liberal está cada vez menos clara e definida. Temos aí, né, João Palmoledo, João Pinheiro, pô, grandes nomes, uns fofos, né, porra, uns caras fofos. Mas diga aí, tu já viu um homem marmanjo, criado, adulto, gostar de ser considerado fofo pelos seus outros amigos homens marmanjos, criados e adultos?
Eu nunca vi. É uns velhos, né? Ainda com essa conversa mole, um olhar de pidão, assim, ainda fazendo aquele penteado jovem, tentando parecer guitarrista dos Strokes. Aí, já desconfio logo, tem alguma gadeagem nisso aí. Pra quem não sabe, a gadeagem nada mais é do que a concupiscência masculina no tangente à questão da carne mijada. Ela é responsável pela liquidez instantânea do pulsicard, por um lado, e pelo outro, pela escravocetização de homens que abrem mão do que é correto pelo que é expediente. Você gosta de mulher? Gado demais! E eu logo já desconfio que em alguma almofadinha esses palmoledos e liberalistas estão se palmolecendo, não é mesmo? Porra, Palmoledo, se tu, quando era um juvenil, tivesse uma vez na vida deixado esse Leblon aí, esse teu sotaque soja nova de lado, tu teria aprendido umas verdades muito certas e muito verdadeiras pelas ruas e calçadas cariocas. Te faltou a experiência de conhecer a Tijuca, porra, um bairro raiz ali do Rio, né? Pra ter uma experiência tijucana ali no bode cheiroso, comer uma barrinha de cereal, uma gelada. Saca só essa barrinha de cereal aqui, ó, porra. Pô, o tijucano, ele tem vivência. Ele saía do bar e já estava ali do lado do Maracanã, pronto para assistir um jogo do Flamengo, na antiga geral, né? Levar ali saquinho de mijo na cabeça arremessado pela própria torcida. Mas você não viveu isso aí? E é isso que te falta vivência. Daí tu fica com essa tua sensibilidadezinha afetada, né? Ai, mas eu sou liberal na economia, né? E conservador nos costumes. É o conservador, meu amigo. A pergunta que eu queria colocar no raciocínio dela é o seguinte: o senhor é um candidato liberal ou conservador? Porque o liberalismo clássico, você é liberal em todo o espectro. No liberalismo clássico de quem, porra, minha filha? Você tá falando de quem? Você tá falando de João Lócrio? Você pega, sei lá, uma instituição liberal como a revista The Economist. A noção de liberalismo clássico dela, tipo, é a revista Economist, né? Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. É o conservador nos costumes. O principal ponto, e aí respondendo a Rosane, é o seguinte: eu respeito que cada um tenha a sua definição sobre o que quer ser. Irmão, fala que nem homem, porra. Espalma a mão. Espalma a mão. Dedão também é dedo. É uma missimpatia, né, cara? O fato de eu ser liberal nos costumes, desculpe, conservador nos costumes, não deve obrigar com que a minha opinião seja majoritária. Por isso a nossa defesa da minoria, da menor minoria. Ah, meu irmão, quando vem esse papo de a menor minoria do mundo é o indivíduo. Já vira aqui o cu da parede, porque eu sei que vem festa. Esse teu partido novo aí, ó, eu me lembro bem. Lá pros 2010, né, primeiro sitezinho, era o Partido dos Estudantes do curso de ADM, né? Não ser confundido aí com o lendário ATM, sucesso total. Mas os estudantes de ADM, né, é o partido da administração, o partido da boa gestão, o partido da minha na tua mão, né? Acho que na tua cabeça aí, né, Paulo, o novo era pra ser tipo o novo PSDB. Daí, depois de alguns anos, tu conheceu uns jovenzinhos mais liberais, uns jovenzinhos mais transantes e transudos, né? Que se aproveitaram do vazio intelectual que era esse teu partido aí. Tu mal sabia o que era ou que não era liberalismo, conservadorismo. Pô, Palmoledo, sabe o que é que você é? Uma tia velha, uma tia dondoca, uma tia pelancuda, Palmoledo. Quer sair na Playboy, a revista brasileira? Se retire de junto de mim. Essas tia cretina que fica indignada com a situação de coisas no Brasil. Ai, porque falta uma boa gestão. Porra, meu irmão, no dia que o liberal acreditar nesse negócio de boa gestão, meus amigos, você sabe o que é que ele vira? Ele vira socialista. Ou então ele vira camisinha de um socialista, né? Porra, quem acredita num Estado bem gerido pra chamar de meu é socialista, né, porra? Bom, eu falei da gadeagem, mas não esqueci das raparigas. Vocês aí também, né? Liberalista, mas fã de comunista Frida Kahlo. Liberação feminina. Então vocês ainda não ouviram falar da liberação das mulheres femininas? Como é que é? Agora nós, as mulheres, não temos mais que pedir permissão para os homens para não cometer as barbaridades que nós cometíamos antes quando não nos davam permissão. Vocês deturparam Hayek. Não é essa Salma Hayek aqui, não. É o Hayek, viu? Apesar que essa Hayek daqui, vocês também gostam, vocês também deturpam, né? Com essa sobrancelha aqui mais abandonada do que banheiro de universidade pública e esse sovaco parecendo ali a floresta de Fangorn, né? Dá até pra ver um ente caminhando. Coisa feia, porra. Mas eu tava falando do outro Hayek. Esse aqui, ó, porra. Esse aqui. Nos ensinou sobre a importância da espontaneidade. A raparigagem de vocês transformou todo o nosso liberalismo num liberalismo feio, sisudo. Um liberalismo bola de gordura. Fossem vocês, mais belas, recatadas e do lar, estariam certamente raparigando menos e fazendo muitos filhos. Daí, teriam algo mais sério para cuidar. Então, vamos
a faceta número 2 do liberal, a estética. Pô, a estética é muito bonita, muito charmosa. É o Badabauê, Faria Limer, paulistano. É a soja nova da zona carioca. É o frequentador ali do Carvalheira na Ladeira, em Pernambuco. O movimento liberal tem um gosto, uma preferência pela estética da coisa. Eu entendo, né? O cara olha pra direita e vê isso aqui, né? Não, peraí. O Renatão, porra! Achei o Renatão. É o filho do Renatão com o Leôncio, né? Do Faustão com o Pica-Pau. Caralho, essas véias, velho. Porra, mas o que é isso, patriotas? Assim vocês estão dando uma zoada na minha pátria, né? As véias na praia. essa dublagem toda fora de... Miss Pig, olha isso aqui, parece... Parece que a Marina Silva soltou o cabelo. Pô, o Bilisca ali, pô. Que isso, Bilisca? Meu amigo, gosto dele. Putz, velho. Tem coisa que me deixa mais nervoso do que a dondoca de direita brasileira, meu amigo. A dondoca de direita brasileira, dona máxima. Isso aí, porra, tem que acabar, né? Mas vocês dão um termino aí, zoando a minha pátria, né? Que tem tantas coisas maneiras, né, porra? Aí, enquanto isso, o liberalista olha pra esquerda e vê o quê? Ah, porra. Grande Odair José. Porra, meu irmão, aí fica mal, né? Aí fica complicado pra vocês, né? Eita, esse aqui, hein? Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Esse aqui é o malandro, porra. Da tia Dona Máxima ali tirando a mascarinha dela, a mascarinha dela pra uma produção parruda dessa aqui, né, porra, cheia da malemolência, cheia da ginga, fica complicado, né? De um lado a gente tem a tia Dona Máxima ali parecendo a Peppa Pig e, porra, do outro lado você tem o Odaizão, tem o Martinho, aí fica realmente complicado, né, fazer o caso estético. A galera vai querer se aliar com esse outro lado aqui, esse lado mais, porra, bacanudo, transudo. Porém, essa tua queda pela coisa estética, quando misturada à política, vira, na verdade, uma confissão de uma certa queda de quarto perante a opinião pública. Esses tempos tem até um style de left lib aí, né? Para quem não sabe, o left lib ele é o libertário surubista, né? O libertário surubista que acredita que, ao se falar uma mesma coisa de um jeito esteticamente diferente, ela passa a ter uma substância diferente da que tinha. Alguns left lib eu até lembro que iam para os protestos anti-PT, né? Lá para 2015, mas ao invés de ir com a camiseta da seleção, eles iam de quê? Camiseta vermelha, né? Ou de mini saia, para se acharem os ousados, são os diferentões. Olha, meu filho, esses passeata tem uma coisa que você não conhece, mas é uma coisa muito comum de existir numa sociedade. É o tal do povo. No povo tem muitas coisas. O povo tem puta, tem bundeiro, tem mães surubistas, tem pais travequeiros, tem rapariga católica, tem biscata evangélica, tem conservadias e muito mais. Tem de tudo. Você acha que essa tua mini saia aí vai causar algo, meu filho? Né? Do apartamentinho de vocês aí, vocês não imaginam a quantidade de pastel de linguiça que tanto taxista brasileiro, pai de família, já degustou nessa vida. Se soubessem, não estariam metendo essa de... Ai não, meu liberalismo é um liberalismo ousado, que quebra os padrões, é um liberalismo diferente. Faceta número 3 dos liberais: oportunidades. Isto é muito claro. O movimento liberal, nesta década de 20, fica cada vez mais recheado de boas oportunidades. 10 anos atrás, o liberal era quem, porra? O liberal era uns gordinhos em céu, coitado ali, né? Sofria da síndrome de Aspargos, né? Ficava ali no quarto encebado, lendo artigo do Instituto Mises e assistindo o vídeo do portal Libertarianismo, não é isso? Pô, um salve para Daniel Fraga, é rei do Ancapistão. Graças ao trabalho desses libertários, hoje, o liberal desfruta de uma estrutura consolidada, um universo de oportunidades. Escrevem aí artigos para jornais, lideram movimentos com fundos, aproveitam cabides de empregos e também lançam e elegem candidatos, assessoram políticos, ou seja, passam a viver disso. Eu fico triste toda vez que vejo gente de 20 e poucos anos entrando nessa vida errada de política, né? Ao invés de construir uma vida real, né, sei lá, construir uma família, produzir, né, montar uma birosca qualquer, mesmo que seja um food truck aí, uma barbearia gourmet aí para você ficar se achando o pick on blind,
Depois disso, ter uma vida de serviço à sua comunidade, né? Melhorar a vida dos outros pelo simples fato de você agir no mundo, meu filho, né? Se você tiver, depois disso, um horizonte cultural amplo o suficiente para entender o efeito das suas ações na saúde da polis, você finalmente poderia, né, ter o direito de se aventurar na política. Mas não, ele entra nessa vida e ele se torna parasita até o final dos seus dias. E tudo isso em nome da boa gestão, gestão enxuta, o cara que vai diminuir o tamanho do Estado. Enquanto isso, meu amigo, o Estado só parece o Kid Bengala. E também não faltam os homens que continuam jovens aos 30, 40, 50 anos, embarcando nessa aí, né? Encontrando oportunidades para liderar alguma coisa e traçar umas novinhas. Faceta número 4, bócio e falta de atenção. O bócio é uma enfermidade que, segundo o Datafoda-se, aflige 53% dos brasileiros, além de 47% de outros brasileiros e muitos outros, deixando-os meio tontos, meio pueris e um tanto aéreos acerca da realidade que os cerca. Para quem não conhece a doença, o bócio, por vezes, pode ter o seu lado feliz e doce, como é o caso de algumas figuras alegres, populares, muito queridas do Brasil, como é o caso do nosso querido paparazzo rubro-negro, além do queridíssimo Bolsa, o primeiro brasileirinho diagnosticado com o tal do bócio. Porém, contudo, todavia, dentro dos diversos tipos de bócio, o bócio político é o mais perigoso deles. Este bócio, meus amigos, é o resultado final de todos os fatores que debatemos aqui antes. Sobre o bócio liberalista, o professor Rolavo bem nos avisou que por trás de todo liberal há um furico aberto, implorando por um toroço comunista. Mas o que ele quis dizer com isso? Me parece que com esta frase, o professor Rolavo quis dizer que o liberal gosta de um confete e se encanta facilmente pelas palavras e pela estéticazinha bonitinha. Quando aparece um cidadão que fala bonito, fala elegante, fala macio, logo o liberal é tomado pela falta de atenção e se apaixona pela beleza das coisas ditas, se curvando aos esquerdistas, de aparência tão sofisticada e cheirosa. Todos esses, assim, querendo ficar bonito, na fotinho, com toda a sua elegância e aquela falinha broxa, terminam com aquela trozoba do tamanho de uma garganta enfiada nas ancas. E é assim que o liberal termina, na defesa de sua libertinagem, caindo em bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. O Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos do que o presidente republicano Richard Nixon. Sim, estava na hora da gente homenagear aqui um republicano, né? Ricardinho Nixon, rapaz maroto, gostava de um telefone sem fio. Ricardinho é um exemplo clássico do liberal que vai virar camisinha de comunista. Só que, no caso dele, ele renunciou décadas antes de ver o monstro que ajudou a criar. Durante a Guerra Fria, muitos liberais, entusiasmados com os prospectos de fazer dinheiro, inventaram uma teoria muito elegante e polida que tomou conta do planeta. A teoria partia de um par de verdades limitadas e chegava a uma conclusão falsa e perigosa. Uma das verdades é que a economia marxista, baseada no planejamento central de preços, era uma impossibilidade, como já havia demonstrado o grande Ludovico de von Mises, já no início do século XX. Se não tem mercado, você destrói ali a informação necessária para chegar ao preço das coisas. Sem o preço das coisas, você não consegue planejar a economia, você vai terminar gerando o desabastecimento e o mercado continua ali existindo em paralelo. A segunda verdade é a de que a ascensão do nível de vida nos países capitalistas industrializados, em vez de levar às tais contradições econômicas e históricas ao ponto da ruptura revolucionária, terminou por alçar o proletariado a tal da odiosa classe média. É porque eu odeio a classe média! Perdendo ali o seu interesse por qualquer revolução. É o chamado lumpenproletariado. A falsa conclusão foi a seguinte: bom, se nós fomentarmos a abertura econômica em países autoritários, a população enriquecerá e se tornará classe média, portanto, mais dócil ao capitalismo, e a abertura política, assim, se tornará inevitável. É quase que a mesma aposta ideológica da antiga evolução, só que com o sinal invertido, né? E esse é o erro fatal do liberal, dinheirista que é, de querer lutar contra um inimigo que ele não conhece e que subestima ao nível do mero dinheirismo. Embora a crítica econômica liberal seja acertada quanto ao que eles consideram a tal economia socialista, o comunismo é muito além disso, um projeto de poder amplo e extremamente flexível. Ele pode adotar diversas posições, inclusive contraditórias, de acordo com a necessidade do momento. Quem se esquecerá ali da nova política econômica de Lenin, né? Que tingiu ali com tons de liberalismo uma Rússia agrária para poder criar as condições favoráveis para o progresso da revolução. Quem vai se esquecer disso?
Eu tenho certeza que se tivesse Twitter ali na época, ia ter um monte de direitista brasileiro dizendo mas esta nova política econômica do Lenin, que hipócrita. Deixa eu fazer aqui uma parábola para você, né? Para você, ó. Independentemente de ser liberal, porque eu acho que isso aqui é um problema da direita como um todo, né? Quando você acusa um comunista de hipocrisia, que ele está fazendo duas coisas aparentemente contrárias, você não está fazendo absolutamente nada, meu filho. Ele não subscreve aos mesmos valores que você. E ele age de maneira dialética, sem problema nenhum com isso. Onde você acha ali que encontrou uma falha mortal em um indivíduo que ia fazer você se sentir vergonha, esse é o próprio meio de ação com o qual ele vai vir te comer mais tarde, meu filho. Pelos dois lados. Ah, mas eles moram no Leblon, mas são socialistas. Que hipócritas. Eles admiram Cuba, mas amam o iPhone na Disney. Posso falar o que é que você é, meu filho? Na real, ó, fiscal de hipocrisia é puta. Puta, como foi Richard Nixon, ao se deixar levar pelo canto da sereia e abrir as relações com a China. É o inocente, né? O juvenil, achando que ia poder usar a China contra a Rússia e as duas contra o Vietnã do Norte. É o xadrez 4D do Richard Nixon. Existe aí um outro componente que nunca passa pela cabeça do liberal republicano, que é o componente cultural chinês. Cultura já é bem distinta da do russo, que já é um bicho meio incompreensível para o liberal. O liberal já aparece na literatura russa ali como um vilão execrável, já muito antes do comunismo, e não podemos dizer que sem razão. Então imagina o que não é a China para o americano. Se o cara não entende nem o russo, porra, imagina como é que ele vai entender a China, o americano, que já é doutrinado ali desde pequeno com essas... As ideias de liberdade, de independência e de empreendimento, a busca da felicidade. Como se elas fossem coisas que caíssem do céu, né? Que todo mundo tem como valores na mais alta estima. Amigo, a ideia de que a população chinesa vai se revoltar e acabar com o Partido Comunista de lá só pode existir na cabeça desses velhos dinheiristas vaidosos, né? Tipo, porra, quando tá chegando ali com a tua mão invisível do mercado, o Partido Comunista Chinês já pegou a mão, já entendeu, já sabe o que é, tipo, já voltou, já enfiou na curva sigmoide, meu filho, fazendo assim, ó. Pois bem, ao abrir relações diplomáticas com a China, Nixon acreditava estar entrando para a história como um grande pacificador. Seus adversários políticos tinham outros planos para o seu legado, como o escândalo de Watergate, que terminou levando a sua renúncia à presidência. Aos poucos, a China foi se abrindo economicamente, mas a autoridade do partido só se fortaleceu. A queda do Muro de Berlim trouxe mais ilusões para os liberais, que agora achavam que o capitalismo havia triunfado, né? E trouxe, assim, aos comunistas um grande cloak de invisibilidade, com modificador mais 15 de furtividade, em que cada vez que você denuncia uma estratégia comunista, o Sevandija te acusa de paranoico, porque o comunismo acabou nos anos 80, não é mesmo? Pois bem, enquanto o mundo dormia, a China foi passando a tomar conta da manufatura, um trabalho barato, e terminaria por gerar condições com as quais seria impossível de competir. Bill Clítoris, presidente bovino, gado demais, deu aquela cuspidinha final na natureza comunista ao ajudar a trazer a China para a Organização Mundial do Comércio. A manufatura foi se tornando cada vez mais chinesa, com os bilionários americanos a fim de cortar custo para manter as suas ações. Primeiro foi aquela roupinha, né? As coisinhas fáceis de fazer, meio capenga assim. Depois foram os eletrônicos. Hoje, os Estados Unidos são a nação mais dependente da China no planeta, seguido apenas dos liberais europeuzinhos. E não há nenhum sinal de que o Partido Comunista tenha sequer sofrido um arranhão na autoridade dele. Muito pelo contrário, né? Agora ele tem dinheiro, meios e tecnologia o suficiente para penetrar cada vez mais profundamente na bunda dos seus cidadãos. E eu não estou mais usando o sentido figurado aqui, rastas e rastas. Olha isso aqui, ó, se negando a fazer o teste anal. Se ao menos Ricardinho Nixon ainda tivesse entre nós para oferecer o dele, né? Não está. O furico é de outrem e é por isso que merece ser homenageado com o nosso troféu bigodagem. Rasta, afinal, o que quer liberar o liberal? Olha, meu filho, lá nos tempos mais primórdios era liberar os meios de ação, né? Agora são os meios de gadeação e, consequentemente, o orifício bostal da válvula cagaretana. Rasta, tanto que a BP incentivou o povo brasileiro a voltar a gostar de futebol, mas não deu. Tem que continuar torcendo, viu? Tem que 10% do PIB para o salário do menino Ney, certo? Vai vir adulto Ney, idoso Ney, ali eu já com buchinho, né? Cancha, experiência. Vai vir de Del Rey, vai trazer essa taça pra gente em 2026, o ano do Hexa, certo? Com Renato Gaúcho, técnico da seleção, o homem mais bonito desse mundo. Rasta, saí com um boy e ele me disse que é liberal. O que fazer? Olha, minha filha, você vai ter que comprar aí um dispositivo, entendeu?
para rolar ali uma saliência no lugar da sua reentrância, para que ele possa ser introduzido na arte da liberação.